com Previdência. É dia de tirar a sua dúvida. O telefone está liberado para você, 3222-0001, 3222-0001. Fique à vontade para encaminhar para a gente a sua dúvida, a sua pergunta. Quem vai responder você ao vivo é o Joel Ferreira. Ele já está comigo aqui nos estúdios da Minas FM. Bom dia, Joel. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, o pessoal que nos ouve. É um prazer novamente estar aqui para responder as dúvidas. Aproveitando, né, que na semana passada eu trouxe um tema que estava para ser julgado, né, então aproveitando, ainda não foi definido, que é a respeito do benefício para as pessoas que sofreram, né, as mulheres que sofreram violência doméstica. Então não saiu ainda uma decisão final do STF. Foram 8 ministros que votaram até o momento, ainda está faltando o restante. Então a gente não teve notícia ainda do voto dos outros ministros, tá? Hoje eu vim falar um pouquinho de algumas questões importantes a respeito da aposentadoria do pedágio 100%. É uma regra de aposentadoria. Assim, o pessoal não gosta de falar muito dela, porque é uma aposentadoria que demora muito tempo, ela exige muito tempo de contribuição, e a maioria das pessoas não tem esse tempo, né? Para se ter uma ideia, essa regra de aposentadoria, ela precisa, para homens, de 35 anos de tempo de contribuição no mínimo, e a idade de 60 anos, né? É uma idade fixa, mínima. Para as mulheres, 57 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Só que a gente sabe que a maioria das pessoas não chega nessa regra, né? Não consegue chegar nesse tempo de contribuição com essa idade, né? Vamos falar assim, os trabalhadores que aproximam mais ou menos dessa regra são o pessoal que trabalha com insalubridade, né? São as pessoas que têm um reconhecimento de atividade especial. Então, o que a gente gosta de falar dessa aposentadoria? Por quê? Ela não tem redução, ela não tem um percentual de redução, ela é 100%. Da média, a gente faz o cálculo, né, pegando todas as contribuições da pessoa, né, do segurado, ou da segurada, pega todas as contribuições desde 94 e não tem uma redução, é 100% dessa média de salários. Então, a gente vai pegar todas essas contribuições, fazer o cálculo da média, e essa média, esse resultado, vai ser o seu salário de contribuição. Qual que é então a principal desvantagem? É esperar, né? Esperar para ter esse tempo de contribuição. O primeiro passo para saber se você se enquadra nessa regra de aposentadoria é se você lá em 2019, em novembro de 2019, você tinha pelo menos um tempo de contribuição de 33 anos para homens, né? E de 28 anos para mulheres. Então, lá em 2019, em novembro de 2019, você teria que ter esse tempo de contribuição para você enquadrar dentro dessa regra do pedágio de 100%. Ah, mas eu não tinha, então a gente vai ter que analisar se você teria condições de outras regras, do pedágio de 50%, ou do pedágio por aposentadoria por idade programada, por exemplo, ou se você vai cair nas regras de aposentadoria das regras gerais atualmente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, as questões das regras da aposentadoria do pedágio 100%. Então, a primeira é a questão da idade, né? 60 anos para homens, você tem que ter essa idade mínima, e a questão aí do tempo de contribuição de 35 anos para homens e de 30 anos para mulheres. Lembrar que não tem esse pedágio aí não tem essa redução no cálculo da aposentadoria, ela é 100%. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Outra questão, Flaviano, que eu gostaria de trazer hoje é porque está aparecendo muito no escritório, né? E é um tema que a gente já não fala um pouquinho aqui no escritório, porque não é muito comum, mas como está aparecendo, assim, só para lembrar os ouvintes, né? São a questão das ações trabalhistas, né? É um tema que foge um pouco do direito previdenciário, mas que reflete no direito previdenciário. Que é a seguinte situação: as pessoas que têm demanda trabalhista, elas têm que atentar com relação à questão previdenciária também, porque costuma o INSS exigir, quando a pessoa tem uma ação trabalhista, por exemplo, de equiparação salarial com algum outro funcionário, ou de reconhecimento de uma função que desempenhou, mas não foi registrada na carteira de trabalho, isso vai interferir também nas contribuições para o INSS. Então, isso afeta o salário do benefício da pessoa. Então, se, por exemplo, você tem uma ação trabalhista, e lá na ação você conseguiu uma equiparação salarial, ou seja, você ganhava lá R$ 2.000 e com a ação trabalhista você passou a ganhar 3.000. Então você tem que lembrar que lá no seu salário de contribuição não vai ser o salário de contribuição em cima de 2.000.
Isso lá na esfera previdenciária, lá no INSS, isso tem que ser regularizado. O INSS tem que mudar isso lá no seu extrato. Então, o que o INSS costuma exigir dessa ação trabalhista? A gente sempre fala as principais peças, né, os principais documentos, que são a sentença do juiz da ação trabalhista, a certidão de trânsito julgado, são as principais peças. Mas o que a gente orienta os clientes, né, orienta os segurados? Pega cópia de todo o processo. Pega cópia de todo o processo, de preferência, ou, lógico, hoje todo o processo é digitalizado, mas como já tem um tempinho, às vezes a ação já acabou, às vezes o processo é físico, determinada situação, pega a cópia e pede para a secretaria autenticar essa cópia, tá? Ou tenta pegar a cópia e autenticar em cartório, tá? Porque isso pode ser que futuramente você vá precisar numa ação, ou no INSS, num pedido de aposentadoria, num pedido de algum benefício. E a gente está tendo casos no escritório que, às vezes, a pessoa tem a ação trabalhista, ou teve a ação trabalhista, mas não tem a cópia do processo. Aí fala assim, eu ganhei a ação trabalhista, eu tenho aqui a sentença apenas, e a sentença fala que eu ganhei a ação e meu salário passou de R$ 2.000 para R$ 3.000. Tá, você tem a sentença, mas o INSS está exigindo a sentença, a certidão de trânsito julgado, as cópias do processo integrais, você tem? Não, não tem. Aí o que acontece? Você vai ter que entrar com a ação judicial lá na Justiça Federal para tentar aprovar novamente, para ter essas provas do reconhecimento do vínculo trabalhista, para depois conseguir o benefício lá no INSS de uma forma mais vantajosa. Então, assim, lembrar que quem tem ação trabalhista, converse com o seu advogado e peça as cópias quando acabar. Aguarda, ou já providencia lá no INSS a regularização do CNIS, a regularização desses salários, para que futuramente, quando for aposentar, já está tudo arrumado, com os salários corretos, com as contribuições corretas, para não ter nenhum problema. Porque as ações trabalhistas elas são rápidas, mas as ações do INSS às vezes são demoradas. Então, se passar mais de 10 anos, costuma os processos trabalhistas nem existir mais, os processos são incinerados, principalmente os físicos. Então, é o que está acontecendo assim. Só a semana passada eu tive 2 clientes, com a mesma situação. Então, como está aparecendo, vamos lembrar aqui, como é um canal que comunica com várias pessoas, lembrar que quem tem essas ações trabalhistas, prestar atenção aí com relação à exigência do INSS também. Fica aí essa dica, essa orientação importante, né, para você, obviamente, poder garantir aí o seu direito. Essa é a proposta do 4 Café com Previdência, trazer sempre uma dica, uma orientação, mas também responder a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Fique à vontade, o telefone está sempre liberado para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você participa do programa. Inclusive, nós já temos perguntas. Pode trazer a primeira dúvida, Lincoln. Bom dia. Aqui, eu queria fazer uma pergunta para o doutor aí. Eu faço as perícias, toda vez que eu faço a perícia, a médica me dá os laudados, que eu estou cheio de parafuso na coluna, estou com problema de diabetes, estou com problema de pressão alta, coluna dói muito, pescoço duro. E chega lá, toda vez a perita me dá pau, mas toda vez. Entendeu? Então, como é que eu faço? Eu entro na justiça, só que já falta só 5 meses para me completar a minha idade, entendeu? Eu já tenho quase 30 anos pago. Se eu entrar na justiça, atrapalha eu aposentar? No ano que vem? Isso que eu... A pergunta é excelente, né? A pergunta é o que mais tem hoje, vamos falar assim, de demandas judiciais, demandas administrativas, clientes no escritório, segurados com a mesma situação. Então, não é um caso isolado, é um caso muito comum de pessoas entrarem com a situação de saúde, estarem com a situação de saúde hoje, porém não conseguem benefício no INSS. É o seguinte, e às vezes fico preocupado que se isso vai afetar também a questão da aposentadoria. Não afeta de forma negativa, vamos falar assim, né? Ele vai poder entrar com ação judicial para requerer o benefício por incapacidade, vai, só que não vai sair, eu tenho quase a certeza assim, de que não vai sair o resultado da ação trabalhista no prazo aí que você já teria direito à aposentadoria. Então, o que vai ser discutido na ação judicial do benefício por incapacidade vai ser as questões de verbas, né? Vamos falar de salário. Então, você vai buscar na ação, além de conseguir o benefício, tentar conseguir receber os retroativos.
Então, se você entrar com a ação hoje e você vai ter direito a aposentar, por exemplo, em dezembro, então você vai discutir os benefícios que você teria direito de hoje até dezembro. Futuramente, se você entrar com benefício de aposentadoria e for concedido lá em dezembro para você e começar a receber de dezembro para frente, você não vai ter direito a receber os dois benefícios ao mesmo tempo. Então, você vai receber só na ação judicial até dezembro, e de dezembro para frente você já está recebendo um benefício de aposentadoria, então não vai ser discutido isso dentro da ação. Então, assim, você tem que ver se compensa realmente entrar com a ação, para questões financeiras, que vai ser discutido isso, porque eu acredito que não vai conseguir de imediato uma medida liminar para te implantar esse benefício para você, só se for um caso muito urgente mesmo, e com um bom profissional advogado para tentar conseguir esse benefício para você de forma liminar, mas é raro, o juiz vai pedir uma perícia, essa perícia vai demorar, perícia dentro de um processo judicial, então, até esse processo acabar, o que vai ser discutido aí vai ser a questão financeira. Financeiramente falando, às vezes compensa. Eu tenho aqui outra dúvida também interessante. Ele está dizendo que é aposentado por invalidez. Agora saiu o processo de aposentadoria por tempo de contribuição. Aí ele quer saber o seguinte: qual das duas é mais vantajosa, né? Ele tem 56 anos. Olha, aí a gente teria que ver quando que foi a concessão da sua aposentadoria por invalidez, e você pode optar, né? Nesse caso, você pode optar para aquela que é mais vantajosa. Para você saber qual que é a mais vantajosa, aí você vai ter que procurar um profissional, de preferência profissional advogado, que saiba fazer os dois cálculos dos benefícios, porque essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser, igual eu expliquei hoje, né, que não tenha redução, mas pode ser que enquadre aí um fator previdenciário, que pela idade eu acredito que vai ter uma redução. Talvez eu esteja falando da aposentadoria do pedágio de 50%, então aí vai depender aí do fator previdenciário, que faz essa redução. Então, assim, para primeiro caso, assim, para a gente falar qual que é mais vantajoso em casos específicos, normalmente a aposentadoria por tempo de contribuição é mais vantajosa, normalmente. Mas vai depender aí de quando foi concedido esse benefício para ele, da aposentadoria por incapacidade, né? Porque se eu falar para ele que a mais vantajosa hoje é a aposentadoria por tempo de contribuição, mas as regras anteriores da aposentadoria por incapacidade era mais vantajosa. Então, às vezes, o salário que ele vai receber nesse tipo de benefício por incapacidade é maior. Então, de preferência, pedir alguém para fazer o cálculo aí, algum especialista fazer o cálculo, para não ter uma surpresa aí na hora de pedir o benefício e, às vezes, não é o mais vantajoso. Eu tenho aqui outra dúvida, ela quer saber o seguinte, é a Ângela. Obrigado, viu, Ângela? Se a aposentadoria por idade pode passar por revisão. Ela está dizendo que o marido contribuiu como autônomo por vários anos sob 2 salários mínimos e aposentou apenas com 1 salário mínimo. Sim, todos os benefícios, se estiver dentro do prazo de 10 anos de contribuição, 10 anos de concessão do benefício, então se ele foi concedido, vamos colocar aí em 2015, até agora em 2025, está dentro do prazo dos 10 anos do recebimento do benefício, aí pode pedir a revisão. Porém, no caso dela, pela que ela falou, foram contribuições em cima de 2 salários, né? Infelizmente, vai ser raro o caso aí de ter um aumento, tá? Pode ter um aumento aí de R$100 na aposentadoria, R$200, mas não vai ser grandes coisas porque a contribuição não foi alta, né? Mas compensa fazer a análise aí, para pedir para fazer, antes de pedir a revisão do benefício, saber se ele está recebendo esse salário mínimo atualmente, para ver se consegue aumentar o benefício dele. Mas tem que estar dentro do prazo dos 10 anos da concessão do benefício. Como é que faz essa contagem? Vou dar um exemplo. Você teve o benefício concedido em 2020. O primeiro pagamento foi em maio de 2020. Então, de maio de 2020 para cá, você conta 10 anos. Está dentro dos 10 anos? Beleza, você pode pedir a revisão do benefício. Como foi contribuições em cima de 2 salários ali, eu acredito que não vai ter um grande aumento, igual eu expliquei, mas compensa fazer essa análise e talvez fazer o pedido da revisão. Eu tenho outra dúvida, pode trazer a pergunta. Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor Joel. A minha pergunta é o seguinte: eu tenho um amigo, ele tem aproximadamente 58, 59 anos. Ele nunca trabalhou, ele tem um pequeno problema
mental, ele é quase igual a uma criança, apesar da idade. Ele tem um problema assim, físico, um afundamento na cabeça, no tórax também. Ele tem um defeito físico, né, no tórax também. Não sei se eu posso usar essa expressão. E eu gostaria de saber o seguinte: pelo fato de ele não conseguir trabalhar, teria alguma forma de tentar um benefício para ele, uma aposentadoria? Inclusive, eu até aconselhei a mãe dele a pagar INSS para ele. E eu gostaria de saber se dá para estudar o caso dele, se dá para conseguir algum benefício nesse caso. Sim, a pergunta ela é interessante porque a maioria das pessoas, quando chega na idade aí, de 60 anos, já começa a ficar preocupado com a aposentadoria, né? Mulheres até mais cedo, a partir de 50, 55 anos, já começa a pensar na aposentadoria. E é até bom a gente fazer esse gancho aí com a pergunta dele, porque é o seguinte, com a reforma da Previdência em 2019, muitas pessoas, quando atingiram aí, já viram que já tinha um tempo alto de contribuição, parou de contribuir. Então, começa a a analisar a situação previdenciária, às vezes, muito tarde, e às vezes já perdeu a qualidade segurada, às vezes já tem, achava que tinha um tempo de contribuição, mas na hora que foi ver já não tinha tanto tempo de contribuição, assim, tem que voltar a contribuir. Isso acarreta uma perda de tempo, né, que já poderia ter regularizado essa situação e não regularizou. No caso da pergunta dele, como é uma pessoa que ele fala que tem uma situação de saúde, uma deficiência, né? Mas não fez contribuições, começou a fazer contribuições agora, a gente teria que analisar. Eu oriento, talvez, tentar conseguir o BPC Loas, mas aí vai depender da renda do grupo familiar, a renda das pessoas que moram com ele, né? E vai depender também da deficiência dele, vai passar por uma perícia médica, uma perícia também com assistente social, para avaliar toda a situação dele, se ele realmente consegue trabalhar ou não. E ele está fazendo as contribuições, tem que ver de que forma que ele está fazendo as contribuições, se é como contribuinte individual, ou se é como facultativo, ou se é com o código de 11%, se é com o código de 5%, que é a alíquota, né, que a gente fala, com a alíquota de 5%, porque isso vai interferir no requerimento do BPC Loas, tá? Nesse primeiro momento, se for analisar a situação contada aqui para a gente, né? A gente escutou aqui a história contada para a gente, uma pessoa que tem a deficiência e está fazendo contribuições, a orientação que eu dou, tenta requerer o benefício de PPC Loas, tá? Se ele não tem o tempo de contribuição suficiente aí para uma aposentadoria da pessoa com deficiência, como ele começou a contribuir agora, possivelmente deve não ter. E as contribuições para o INSS, faça de forma facultativa com o código da alíquota de 11%, tá? Porque se você fizer com o código da alíquota de 5%, você não vai conseguir o BPC Loas, não. É o 1473, você vai fazer com esse código. Ou, se você estiver fazendo com o código 1929, com esse código com essa alíquota, né, desse código, que é 5% apenas, isso impede de conseguir o BPC Loas, tá? Então, infelizmente, o que eu posso te orientar, né, ou felizmente, dependendo da situação, analisar com cuidado e antes de orientar a fazer pagamentos de INSS, né, para requerer benefício, atentar com relação a outros benefícios assistenciais, porque talvez ele possa ter direito aí ao benefício essencial do BPC Loas, talvez já tenha até tentado pela idade dele, né, uma idade de mais de 50 anos, e ele pode até continuar contribuindo, desde que não seja com a alíquota correspondente a 5% do salário mínimo, tá? Eu tenho aqui outra dúvida, ele quer saber o seguinte, se cirrose hepática entra no benefício do incapacidade temporária. Sim, eu tenho um cliente que ele tá recebendo, vai receber agora em setembro, né? Salvo engano, agora no finalzinho de setembro já vai estar conseguindo sacar o benefício dele de auxílio-doença, né? Auxílio por capacidade temporária. A questão da cirrose ali, tem que ver se ele tem contribuições, tem que ver se o quadro dele realmente foi um diagnóstico de cirrose. O INSS não vai analisar apenas relatório médico, só no primeiro momento, mas depois ele vai analisar exames médicos também. E se, quando a gente fala benefício por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria,
a gente às vezes não olha muito a doença em si, né? O diagnóstico em si. A gente olha a incapacidade. Essa cirrose dele que nível? Me parece que são 4 níveis que existe, né? Se é 2, se é 3, se é 4. Se tiver nesse quadro e está impedindo ele de trabalhar, o INSS possivelmente vai conceder o benefício para ele de incapacidade. Eu tenho aqui outra dúvida também interessante. Ela está dizendo que paga o carnê como autônomo, no código de 11%. Aí, se ela entrar com o pedido de auxílio-doença e ficar 3 meses aí no auxílio, precisa pagar esse período, né, que ela está recebendo o benefício? Não, não precisa não. Esse período, até o pessoal tem dúvida com relação ao MEI, né? O MEI, infelizmente, você tem que pagar porque, né, tá inerente ali à questão da Receita Federal. Quando é o MEI, nesse caso, se for o caso dela, né, não sei se o microempreendedor, a orientação que a gente dá, se for obrigatório pagar o MEI nesse caso, que é uma empresa, dar baixa na empresa, pedir a suspensão das atividades, naquele momento e abrir de novo. Tá? Agora, quando é contribuição para o carnê, aí não precisa pagar durante o recebimento de qualquer benefício do INSS. Eu tenho mais uma dúvida, pode trazer a pergunta. Bom dia. Eu gostaria de saber se o INSS não está aposentando ninguém mais por invalidez, porque meu filho está com problema no nervo ciático. Ele não consegue ficar em pé, que as pernas dele tremem demais. Muito gordo, 160 quilos. E eu queria saber se tem como não aposentar ele por invalidez, porque ele não vai dar conta mais de trabalhar. O líquido da coluna dele vazou e desceu para as pernas. Como que ele vai fazer? Olha, a situação dele tem que ser analisada, igual a gente fala todo o quadro, questão de contribuição. Ele já trabalhou, ele já fez contribuições para o INSS, ele fez o requerimento de benefício por incapacidade, não passou na perícia. Qual que é a situação dele atual? Por que ele não está conseguindo o benefício? Né? Ela não nos contou por qual motivo. Primeiro, analisar isso. Analisar por qual motivo ele não está conseguindo o benefício. É porque não fez contribuições? Aí, infelizmente, não vai conseguir mesmo. Tem que ter feito contribuições, pelo menos 12 contribuições aí válidas, né? Dentro do prazo de vencimento da contribuição. Ele não está passando na perícia. O perito está falando que não tem capacidade. Aí a gente vai ter que avaliar o que está colocado na documentação médica dele. O que o médico particular dele está colocando na situação dele. Está colocando lá que está incapacitado de forma temporária, ele tem que ficar afastado de forma temporária por 60 dias, por 30 dias. Está isso no relatório dele, no laudo dele, no atestado dele? Ah, tá, então beleza. Então vamos tentar requerer o benefício para esse prazo. Ah, não, tá por prazo indeterminado, ele tem que ficar afastado por prazo indeterminado do INSS. Ah, não, mesmo assim não está passando a perícia. Aí é demanda judicial. Não tem outra saída. Ele pode até tentar outras vezes, né, mas tem que prestar atenção nessa documentação médica que está sendo apresentada, na questão das contribuições, principalmente, e se for essa situação, entrar com a ação judicial. Como é uma questão de saúde que é grave, talvez, né, o caso dele, a perícia pode até ser feita de forma domiciliar. Basta chegar no dia da perícia e ir lá no INSS e falar, olha, ele não consegue vir aqui para fazer a perícia aqui, o perito deve agendar um dia para poder, o horário também, para poder ir na residência dele para fazer a perícia. Tá? Também tem essa observação a ser feita aí. Mas no caso dele, como ela falou que não está conseguindo o benefício, talvez seria a demanda judicial mesmo. Essa é a participação do Joel, esse é o Quarto Café com Previdência, trazendo sempre dicas e orientações para todos os ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Joel, pela presença. Obrigado, Fabiano, um abraço a todos, boa semana, a gente está, como se diz, aguardando novas notícias do INSS e assim que tiver, a gente vai estar trazendo aí para todos que estão nos acompanhando. E eu reforço aqui que a participação do Joel fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas. Logo